Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e eu estou acompanhada aqui do Foster. Oi, Foster. Oi, Alexia. Tá tudo bem? Tudo e com você? Tá tudo ótimo. Então, Alexia, vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre o que fizemos sábado, além de ter comemorado o aniversário do Buddy. Se você não escutou o último episódio, falamos sobre nosso fim de semana que comemoramos 5 anos do Buddy, o aniversário dele. Então fizemos muita coisa legal. E agora você quer falar sobre qual parte? Bom, uma coisa que foi meio que super espontânea, né? Que surgiu do nada, eu nem sabia que existia aqui no Porto, na verdade, que foi uma exposição de orquídeas, bromélias, bonsais e outras plantas, e foi a 14ª edição da exposição aqui no Porto. Então, peraí. Foi uma exposição. Pode falar essa palavra de novo? Exposição? Exposição de orquídeas. Orquídea é uma flor, né? É um tipo de planta. Sim. Mas tinha mais plantas também. Mas, sobretudo, o foco foi orquídea. Sim, todos os tipos de orquídeas. Não me perguntem quais são todos os tipos de orquídeas, porque eu não cheguei a esse ponto, mas E como que você falou que foi 14ª exposição. 14ª quer dizer que já... Tem 14 anos. Que já fizeram por 13 anos. Exatamente. É. É. Uau. E pelo que eu entendi, foi a primeira vez no lugar onde a gente vai, Uhum. que normalmente é num centro de exposições mesmo. Sabe aqueles centros de exposição que existe nas Sei. cidades e tal? Foi a primeira vez nesse lugar. Talvez por isso que eu tenha descoberto, porque fica em frente ao parque da cidade, que, enfim, fica mais ou menos perto de nós. E fomos lá ver. E assim, a exposição é literalmente uma exposição. Você tem as plantas que ganharam prêmios e viajam pelo mundo, sendo mostradas nessas exposições, o que pra mim é uma coisa louca. Como é que você leva, né, essas plantas ao redor do mundo? É impressionante. Eu fiquei pensando quem são os juízes. Eu também não cheguei a esse ponto. Eu não sei quem é que julga isso, mas provavelmente botanistas, né? Quem tem direito de falar essa melhor planta do ano, pelo menos na Península Ibérica. E a maior parte das plantas vem da América do Sul, né? Então vem muitas da Colômbia, e muitas do Brasil, claro. Então, assim, essas plantas voam o mundo inteiro, onde tem exposição, e estão lá intactas, enquanto eu entro num voozinho de 14 horas no máximo e chego exausta. Demora 2 semanas para recuperar. Demoro 2 semanas desidratada, completamente mal, enquanto a outra lá, a orquídea tá maravilhosa, sem ter perdido uma folha sequer. Nem pera, é impressionante isso. É impressionante. Então, Alexia, você pode contar como que foi a sua primeira experiência? Foi a minha primeira também, mas você sabe muito mais de flores, plantas, e acho que começou talvez o ano passado, que você ficou muito mais interessada em... Ai, como que fala? Essa palavra é muito difícil. Jardinagem? Não, amor, desde que a gente se mudou pra esse apartamento. Sim, mas ao meu ver, você está levando mais a sério. Tipo, cada ano você está aprendendo mais sobre flores e cada ano tem mais plantas em casa. Bom, vamos lá. Na verdade, tudo começou durante o Covid. Quando o Covid começou e eu estava trancada dentro de casa antes de ter o Buddy na minha vida,
eu comecei a resolver ter plantas. É. E o Foster estava lá nos Estados Unidos, então ele não viu o nosso apartamento com mais ou menos 37 plantas. A Alexia comprou plantas. Eu comprei um banjo. Eu só lembrei agora que eu recebi um e-mail hoje de manhã que amanhã, o dia 8 de abril, o Dia Nacional de Banjo. Nacional ou internacional? Sei lá, mas eu fiquei muito feliz. Bom, então, na verdade, assim, voltando um pouco, minha avó materna sempre foi muito boa com plantas. Ela sempre teve um jardim lindíssimo em casa. E quando ela saiu da casa dela, onde ela morava, e foi para um apartamento, ela transformou a varanda dela numa mini floresta. Eu lembro disso perfeitamente. Então, ter plantas em casa também, na casa dos meus pais, onde eu cresci, a gente tinha uma varanda maravilhosa cheia de plantas. Nunca foi algo assim que não fez parte da minha vida. E quando o Covid veio, eu resolvi começar a ter planta. Foi literalmente isso. Mas até eu acertar o tipo de planta que eu consigo cuidar e que se adaptam ao porto, também tem isso, né? Com a umidade, o tipo de exposição solar que a gente tem no nosso apartamento, etc. O tempo maluco do Porto. Demorou um pouco. Então, eu sou muito boa com plantas de dentro de casa, plantas de interior. Uhum. E eu acho que as plantas de exterior começaram de mais ou menos uns 2 anos pra cá. Sim, é isso que eu queria dizer, que agora que temos um jardim. Um quintalzinho. Sim, jardinzinho, que você ficou mais séria com jardinagem. É. Mas assim, se você for pensar, no Rio de Janeiro, quando você anda pelas ruas e tem as árvores, né, nas esquinas e tal, você vê as orquídeas nas árvores. É muito normal você ver orquídea em árvore, que é onde elas devem estar. As orquídeas, elas ficam coladas no tronco da árvore. Sim. E normalmente os porteiros dos prédios tomam conta das orquídeas. É muito bonito, é lindo de ver. E orquídea, pra mim, sempre foi uma incógnita. Eu nunca soube cuidar muito bem de orquídea. Foi uma incógnita. Eu nunca soube cuidar muito bem de orquídea. Nunca tive alguém pra me ensinar a cuidar de orquídea. Aí um dia, eu fui com a nossa vizinha pra um horto comprar plantas. E o cara do horto deu pra cada uma de nós uma orquídea que tava muito capenga e precisava ser salvada. Capenga? Tava horrível. Tava assim, aí, toma. Tá aqui, ó, uma orquídea pra vocês e menos uma planta ruim que eu tenho no horto. Mais ou menos isso. Você pode falar capenga só com flores? Não. Ou uma Um pessoa carro capenga, uma casa capenga, Uma pessoa? uma pessoa capenga, pode. Quer dizer, tipo, o quê? Nas últimas. Nas últimas. E aí, eu cuidando dessa orquídea, não estava dando certo, ela continuava em terra, e eu comecei a ler sobre orquídea. E vi que muita gente bota orquídea em vaso com água, vaso transparente com água. Ou seja, você tira a terra toda da orquídea, limpa as raízes, coloca num vaso com água e esquece ela. Literalmente, esquece. Deixa ela lá. E não é que a bicha floresceu? Me deu, assim, 3 novas hastes com flores brancas maravilhosas. 3 novas quê? Hastes. Tá. Parte da planta. Onde crescem as flores, né? Sim, As hastes. pra florescer. E aí, depois, você me deu uma orquídea nova de Dia dos Namorados, se eu não me engano. Também foi pra água, que eu descobri que é a forma que eu sei cuidar de orquídea. E eu vi outro dia no supermercado uma que eu gostei e fui e comprei. E aí veio a exposição de orquídeas, o qual você poderia comprar orquídeas também lá. E eu fiquei um pouco perdida na quantidade de opção e diferentes
espécies e cores e etc. Tinha E pelo menos. Quantas plantas você diria que tinha lá? mais de 1000, mas mais de 1000 brincando. Eu ia falar pelo menos 500, Não, mas é tipo 2.000 plantas. brincando. Muitas orquídeas. Sim. E eu queria orquídea para exterior. Eu ainda quero orquídea para exterior. A nossa vizinha tem várias, mas eu preciso conversar com ela sobre, para entender um pouco melhor. A gente acabou trazendo 2 orquídeas, uma que o Foster escolheu e outra que eu escolhi, que são lindas. E eu vou tentar mantê-las em terra, vamos ver se elas vão se sustentar em terra. Vai ser a primeira vez que eu vou tentar criar em terra. Mas orquídea é muito bonito porque elas perdem as flores, mas sempre voltam. As flores sempre se renovam e sempre voltam. Renascimento. É um renascimento. Então, eu tô aprendendo cada vez mais sobre orquídea. E é isso. É basicamente isso. Você diria que orquídea é sua planta preferida hoje em dia? Não, orquídea não é minha planta preferida. Você tem uma planta preferida? Alex está apontando para uma planta aqui em casa, mas como um podcast. É Philodendron. Philodendron. Esse aqui é a minha obra-prima. Mas a orquídea. Eu amo orquídea, mas preferida, que eu sei cuidar 100% e todas elas crescem muito bem comigo, são 2, na verdade: Philodendron e begônia. Adoro begônia também. Posso te fazer uma pergunta sobre flores? Ou plantas. Ou plantas? Quando você fala flor, é só a flor. Quando você fala planta, é tudo. Tá, então planta é mais ampla. Sim. Porque o meu avô sempre cuidava de planta. Minha mãe fazia. Mas Sua mãe faz? sim, ela faz. Ainda faz muito bem. Mas eu nunca participei muito quando eu era mais jovem. O que você gosta de cuidar de plantas? E por que você continua comprando plantas e colocando em lugares diferentes da nossa casa? Primeiro que eu acho que traz vida pra casa. É literalmente isso. Eu acho que traz vida. Vida e morte. E depois Não, renascem. Não, peraí. Eu não tô aqui pra matar minhas plantas, não. Isso é bem budismo. Nascimento. Mas, primeiro eu acho que traz vida. Segundo é o senso de responsabilidade que você tem com algo vivo dentro da sua casa. Você precisa cuidar, você precisa podar, você precisa limpar, você precisa trocar terra. Você realmente precisa cuidar daquilo. Não é só ter uma planta porque fica bonito como decoração. Não é isso. Segundo, porque o que eu aprendo muito com as plantas é que, se você olhar, nenhuma delas é perfeita. Elas têm buracos, têm partes mais queimadas, menos queimadas. E isso, pra mim, é o bonito de se ter natureza em casa. Que eu olho para as minhas plantas e lembro que nada precisa ser perfeito. E terceiro, que faz muito bem para minha ansiedade, para minha cabeça, e a jardinagem me ajuda a focar, a ver aquilo. Por exemplo, eu plantei flores agora no nosso jardinzinho só para ver o que acontece. Plantei girassol e eu começo a ver aquilo crescer. Eu falo, ai meu Deus do céu, vai ter girassol daqui a pouco. Será que vai ter girassol daqui a pouco? E, enfim, então... Faz muito bem. Eu acho. Eu não lembro exatamente como que é, mas existe muita ciência e pesquisa falando que quem tem jardim e quem cuida de plantas, não só a qualidade de vida, mas também você vive por mais anos. Bom, Longevidade? O que é? Longevidade? Longevidade. Tá. O meu psiquiatra falou, sim, é muito terapêutico. Sim, exatamente. Terapêutico. É isso. E faz bem pra todo mundo. Então,
E eu sempre gostei, sempre gostei bastante. E agora eu coloquei no nosso jardim uma planta que é da minha infância, que minha avó materna tinha, e que de certa forma é uma lembrança boa dessa parte da família, que é jasmim estrela, que é o que tem aquele cheirinho maravilhoso durante a primavera. Cheirinho muito bom. E, enfim, então tô feliz com isso. Bom, muito obrigado, Alexia. Você quer terminar com uma dica para alguém que está começando com plantas ou quer falar mais algo sobre plantas ou flores? Se você tiver qualquer dúvida em relação a criar plantas dentro de casa, pode me mandar e-mail que eu te ajudo. Mas eu acho que não seja muito perfeccionista. Primeiro, entenda qual o tipo de planta que você pode cuidar e o tipo de necessidade que a planta requer. Se é fácil, se não é de cuidar. Não vai ter uma que tem que regar a cada 2 dias se você não tem tempo, né. Tenha uma que, por exemplo, cacto. É ótimo para quem não tem tempo. Tem que regar de vez em quando, claro que sim, mas deixa lá que o troço vai feliz e contente. Cacto é ótimo. Suculenta também é ótimo. Mas, enfim, é isso. Adorei. Eu gostei muito. A sua dica de não seja muito perfeccionista. É, assim, É um tema que entenda. está aparecendo várias vezes. Eu acho que o tema que tá aparecendo várias vezes é: entenda qual é a necessidade do outro, para então você saber se você é capaz de fazer aquilo ou não. Uau! Conversa de planta acabou sendo muito profunda. Drop the mic. Natureza. Muito obrigado, Alexia. E acho que é um bom lugar para encerrar o episódio de hoje. Então, obrigado, gente, e até o próximo episódio. Tchau!